Vamos neste momento nos tranquilizando, fechando os nossos olhos e nos ligando ao nosso mentor individual, aos mentores desta casa, Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e tantos outros amigos que nos recebem com tanto amor. Vamos nos envolvendo nos braços amorosos de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. Ela que nos envolve em seu manto azul, salpicado de estrelas, e nos diz: tudo passa, irá passar mesmo. E de mãos dadas à Mãezinha, nos leva até o seu Filho, nosso Mestre Jesus. Mestre querido, Ele que reencarnou entre nós para nos ensinar o verdadeiro amor e a caridade. E se não for através de Ti, não chegamos até o Pai. Pai de infinita bondade, Criador do céu e da terra, obrigada por tudo que temos, por tudo que somos, por tantas bênçãos que nos dá todos os dias. E com o coração cheio de gratidão, nós louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações e livra, Senhor, de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. E neste momento, pedimos a todos os assistidos que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente e promovendo a harmonização e equilíbrio de todos. Aos assistidos de tratamento de P2, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, envolvendo suavemente cada assistido com muito amor e carinho e muita paz, sentindo os corações serenando e harmonizando. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P3B, que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de desligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. A luz rosa clara envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos. E o amarelo no frontal para ter bons pensamentos e maior força de vontade e melhor ligação com o seu mentor individual. Vamos neste momento envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3A que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Rogamos a projeção da cor verde, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos, para que alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessário. Que assim seja.
Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora, relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Meimei e Sheila, que vão envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhe paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todas as equipes espirituais por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem seus corações e suas mentes para a palestra desta tarde. Graças a Deus. Olá, irmãos, que a luz do nosso Mestre mais uma vez nos envolva para realizarmos mais um trabalho em seu nome. Esse tem sido um ano de grandes surpresas, de inúmeros desafios, de constantes superações e de valorosos aprendizados, se nos permitirmos adquiri-los. Eu confesso que estar nessa casa mais uma vez, fazendo uma live, com o salão vazio, é desafiador. Pois a troca de energia, a troca de olhares, o carinho com que sempre sou recebido e envolvido nessa casa, faz toda a diferença. Isso me faz lembrar o ano de 1992. A nossa casa, nas palestras públicas de segunda e quinta-feira, estava sempre lotada com pessoas que ficavam para fora do salão. E nós resolvemos, então, criar um novo trabalho no sábado à tarde, uma nova palestra pública. Fizemos a divulgação e eu fui convidado para fazer a palestra de abertura do novo trabalho. Me preparei, como sempre faço, vim para casa e às 16 horas tinham 2 pessoas no salão, uma em cada ponta. A Eulina, que foi fazer a prece de sustentação e de abertura do trabalho, disse para mim: Anderson, Luiz Sérgio entrou no salão com muitos jovens. O salão está repleto de jovens e de irmãos que os mentores trouxeram para ouvi-lo. E assim tem sido, porque a realidade do plano espiritual da nossa casa, como a nossa mentora nos diz, é 10 vezes maior do que a construção física. Mas o ano tem sido desafiador para todos nós em muitos aspectos da nossa vida, nos tirando da zona de conforto, mudando a nossa rotina, nos convidando a nos superarmos para realizarmos o compromisso que temos com o plano maior. Mas amparados pelos nossos mentores, pela nossa mentora Joana de Ângeles, pela sua auxiliar irmã Rosário, pelo nosso mestre, pelo nosso pai, conseguimos seguir realizando aquilo que nos comprometemos e, principalmente, aprendendo com esses momentos difíceis, pois não existem obstáculos intransponíveis. Hoje nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha. Talvez o momento mais sublime na mensagem de Jesus aos homens. É claro que toda a vida de Jesus é um hino e uma canção de amor. Mas naquela tarde, às margens sudoeste da Lagoa de Genezaré, junto ao monte de Curum Hatim, Jesus trouxe
para toda a humanidade um código universal de amor. A nossa mentora, Joana de Ângeles, na sua jornada como Joana de Cusa, teve a oportunidade de estar naquele momento ali ouvindo Jesus. Joana de Cusa era romana. E naquela época as mulheres eram preparadas para a vida familiar, para os trabalhos domésticos. E só recebiam educação nos seus lares, junto às famílias que assim desejavam. E Joana nasceu numa família romana muito nobre e recebeu toda a educação e era uma mulher muito culta, pois adorava estudar todo o aspecto mitológico da cultura romana. Mas Joana tinha no seu íntimo a crença de um único Deus, tão diferente do politeísmo romano. E quando casa-se com Cusa, e este, que era intendente do exército romano, é destacado para servir as tropas na Palestina, ela muda-se para a terra dos profetas e para a terra do Deus único. Mas à medida que ela ouvia falar num Deus que punia e castigava, ela começou a se desencantar daquele Deus, porque intimamente não era essa a visão que ela tinha de Deus. Joana tinha uma vida muito difícil com Cusa, porque ele era o oposto de Joana nos valores morais. Era um homem egoísta, um homem que buscava apenas o aspecto material da vida, e quando se ligou a Herodes, passou a estar cada vez mais ausente do seu lar. E Joana vivia muito sozinha com os 2 filhos. Ela tinha uma serva chamada Aida, que, percebendo o constante sofrimento de Joana, um dia a convida para ouvir um profeta nazareno, pois Aida era muito amiga da família de Pedro. Com a curiosidade que Joana tinha dos profetas, ela aceita e se dirige junto com Aida para ouvir o profeta nazareno. Aquele foi o grande encontro da vida de Joana. Naquela tarde sublime, ela compreendeu a mensagem verdadeira do Pai e encontrou o Deus que tanto ansiava. Porque naquela tarde maravilhosa, Jesus disse a todos que foram ouvi-lo: bem-aventurados os pobres pelo Espírito, pois é deles o reino de Deus. Não haveria outra maneira de Jesus iniciar o Sermão da Montanha a não ser mostrando o caminho para o reino de Deus, dizendo que o reino de Deus é para aqueles que compreendem as suas limitações, portanto os humildes, que desejam adquirir um pouco mais de conhecimento do pensamento cósmico do Criador. Não existe outra maneira de seguirmos na direção da fonte da vida, que é o objetivo maior do espírito imortal, a não ser adquirindo maturidade. E não temos como adquirir essa maturidade divina sem conhecer o seu pensamento e sem querer colocar em prática os seus ensinamentos pautados nas leis universais. Então Jesus inicia o Sermão da Montanha convidando a todos a compreender as limitações, a buscar a verdade, a procurar diminuir a ignorância da compreensão do pensamento cósmico, pois somente assim estaremos agilizando o processo de retorno à fonte da vida. E Jesus continuou transbordando na sua sabedoria quando disse: bem-aventurados os que sofrem, pois serão consolados. Como compreender o sofrimento como uma bem-aventurança?
Antes, se faz necessário compreender o que é o sofrimento. O sofrimento é a manifestação do erro na nossa caminhada. Todas as vezes que erramos, diante da justiça divina e da lei de causa e efeito, se faz necessário a reparação do processo. E isso só se dá através de uma vivência desarmônica, que nós denominamos como sofrimento. Portanto, a melhor maneira de encarar a bem-aventurança do sofrimento é compreender que ele é o grande convite ao despertar de todos nós. À medida que paramos de errar, paramos de sofrer. Aliás, essa lógica põe a perder uma das mais enganosas orientações da nossa doutrina, que diz: nós evoluímos pelo amor ou pela dor. Ninguém evolui pela dor. Se a dor é a manifestação do erro na nossa caminhada, e se nós evoluíssemos pela dor, bastaria chegar e dizer: errem muito, pois vocês estarão vinculados ao sofrimento que o erro proporciona e estarão evoluindo. E o processo é justamente o inverso. Parem de errar, saiam da frequência desarmônica, cresçam na vivência do amor, pois somente assim estarão adquirindo a maturidade e a seriedade que nos desvincula desses processos desarmônicos. E naquela tarde maravilhosa, Jesus nos disse: bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. Que terra é essa que os mansos e pacíficos herdarão? Essa terra, planeta de provas e expiações em que nos encontramos? Claro que não. Afinal, já estamos encarnados nela, já herdamos esta terra, planeta de provas e expiações. O nosso mestre se refere à terra regeneradora, a terra dos nossos sonhos, dos nossos desvelos, onde o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o personalismo não mais estarão presentes naqueles que a habitarem. Um mundo onde a vivência da fraternidade e do amor se realiza de uma maneira muito mais normal, pois esse é o grande objetivo da vida. Todos nós estamos destinados a voltar à fonte da vida. Para isso precisamos adquirir o equilíbrio dentro das duas asas, a asa da inteligência e a asa da moralidade. À medida que crescemos na capacidade de compreender o pensamento divino, crescemos também no desejo de praticar o amor que Jesus nos ensinou. E nesse momento nós vamos encontrando o equilíbrio necessário para adquirirmos a frequência de amor que nos possibilitará reencarnar nesta terra regeneradora. Chico, através de Emmanuel, em 1971, num livro chamado Plantão de Respostas, nos disse que a partir de 2057, a Terra iniciaria o seu processo como planeta regenerador. Obviamente que quando nós escutamos uma data como essa, nós nos assustamos, vendo tudo que se realiza na Terra neste momento. Mas, como ele disse ao redor, pode ser que não seja exatamente em 2057. Afinal, o que são 50, 100 anos a mais dentro do vínculo da imortalidade que todos nós estamos ligados? Mas isso nos traz uma certeza.
Essa é a nossa última encarnação na Terra, planeta de provas e expiações. Ou nos capacitamos para reencarnar na nova Terra regeneradora, ou estaremos mais uma vez sendo levados a algum outro mundo, nas muitas moradas do reino de meu Pai, como Jesus tanto falava, de acordo com a nossa frequência vibracional. O que será medido em cada um dos filhos do Pai é a capacidade de amar, pois a essência da divindade, a centelha cósmica do seu amor, está dentro de cada um de nós. E o que ele nos pede, simplesmente, é que manifestemos essa centelha na vivência do mais simples ensinamento de Jesus. Ama a teu próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a nós mesmos é um convite de vivência ativa, de praticar o amor, de auxiliar, não uma vivência passiva de não praticar o mal. Nesse momento da nossa caminhada, não praticar o mal nos deixa estagnado. E o planeta evoluirá. E se ficarmos estagnados, naturalmente a nossa frequência não estará em sintonia para habitarmos a nova Terra regeneradora. Mas naquela tarde maravilhosa, Jesus nos disse: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A história do nosso planeta é pautada em missionários divinos que vieram orientar a humanidade desde os primeiros processos civilizatórios. Desde a Lemúria, nós tivemos irmãos que nos mostraram a vivência do amor e a capacidade de interpretarmos o pensamento cósmico. Numo e Juno, naquela oportunidade, já nos falavam da vivência fraterna, condição maior da nossa evolução. Isso foi assim na Atlântida, junto com Anfion e Antúlio, depois na China com Confúcio, com Forri, com Lao Tse, e com todos os missionários que vêm mostrando o caminho do amor para seguirmos junto à fonte da vida. E naturalmente foram perseguidos, porque a vivência do amor fraterno muitas vezes se contrapõe aos objetivos egoístas dos homens dentro de uma frequência ainda muito limitada. Esse é o grande desafio de todos nós. Compreendermos que a solidariedade, que a fraternidade serão condições únicas dentro de um mundo melhor. E que o Pai pede exatamente isso para nós. Que manifestemos esse sentimento, que amparemos o próximo dentro daquilo que já está ao nosso alcance. Não apenas o amparo material, que é muito importante, pois dar pão a quem tem fome, água a quem tem sede, vestir o nu, sempre num momento de tantas dificuldades como o planeta passa, será importante. Mas a vivência fraterna mais desafiadora é a vivência da caridade espontânea, a caridade que flui naturalmente de nós, procurando aliviar as dores, sejam elas materiais, físicas, morais, e também nos permitirmos esse amparo, esse olhar amigo que tantos irmãos têm na nossa direção. Naquela tarde sublime, Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão a misericórdia. A misericórdia é a manifestação do amor do Pai todos os dias junto a nós, seus filhos. Há sempre um novo dia
uma nova oportunidade, uma nova lição a ser aprendida para que cresçamos na sua direção. Esse Pai de amor e misericórdia habita em cada um de nós, manifestando-se de mil formas, alentando-nos com a esperança, fortalecendo-nos com a fé, irradiando-nos com o seu amor. E essa misericórdia, ela se faz necessária para que o convívio entre todos nós que desejamos vivê-la se realize. O pensamento do Pai é tão maravilhoso, a sua inteligência é tão suprema, que o Pai nos convida a um crescimento individual. Ninguém vai evoluir por nós. Ninguém responderá pelos nossos erros. Nós também não assumiremos a culpa de ninguém. A justiça é perfeita, pautado na lei de ação e reação. Portanto, o caminho é individual, mas só se realiza no coletivo. É impossível crescer e amar sem estarmos vinculados às pessoas que caminham conosco. E à medida que compreendemos essa misericórdia e a manifestamos, nós naturalmente entramos no círculo virtuoso da nossa evolução, interagindo sempre com esse Pai, com o seu pensamento de amor. Naquela tarde maravilhosa, Jesus nos disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo, nos convidando para sermos elementos de renovação e preservação. Pois é necessário compreender qual era a função do sal na época de Jesus. O sal era utilizado como elemento que preservava os alimentos e mudava o pH da terra logo após a colheita, renovando para que pudesse novamente receber a sementeira. O que Jesus pede então a nós cristãos é que sejamos preservadores dos seus ensinamentos e para isso naturalmente é necessário vivenciá-los. E para vivenciá-los é necessário nos renovarmos dentro da consciência que trazemos atavicamente dos valores morais, compreendendo que somente a vivência da caridade, como Kardec disse, fora da qual não há salvação, é que nós estaremos interagindo com a essência da sua mensagem. E nos disse também que somos a luz do mundo. É necessário fazer a nossa luz crescer. E, para tanto, é necessário que cresçamos através da compreensão dos ensinamentos de Jesus. Todo aquele que ilumina é porque se iluminou primeiro. E quando nós buscamos esse conhecimento, nos renovamos nos conceitos dos valores verdadeiros da vida, naturalmente nós criamos a vivência do amor, potencializando essa essência divina que brilha cada vez mais à medida que exercemos em nós o dinamismo virtuoso da mensagem de Jesus. E quando nós crescemos e nos unimos aos mentores que nos amparam, essa luz se faz cada vez mais forte, cada vez mais cristalina. E quando nos unimos a muitos irmãos que comungam do nosso ideal, somos capazes então de deixar um rastro de luz a ser vivido, a ser seguido, a ser praticado por aqueles que caminham conosco. E tantos outros que o Pai, sabiamente, compreendendo a capacidade de cada um dos seus filhos,
faz cruzar as nossas vidas. E esse realmente é um momento muito especial, quando nós nos percebemos co-criadores com a divindade. Esse é o nosso grande objetivo. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, ele estava dizendo na capacidade de vivenciar o amor na sua plenitude. Ele havia cumprido o seu caminho e adquirido toda a capacidade de estar em sintonia com Deus. Um dia nós chegaremos lá, como eu já falei, essa é a nossa destinação. Mas podemos ser, sim, co-criadores com o Pai aqui, aonde nos encontramos, junto a todos estes irmãos. Porque cada atitude de amor, cada momento em que estamos louvando com o Criador, e louvar com o Criador é manifestar o amor na direção daqueles que necessitam, nós estamos sendo, sim, co-criadores na fonte da vida, dentro dos nossos potenciais e talentos. E isso é absolutamente confortador para aquele que compreende o caminho a ser seguido. Naquela tarde sublime, o Mestre falou para reconciliarmos com os nossos adversários, para oferecer a outra face, para amar os inimigos. Talvez seja esse ainda o conceito mais desafiador que Jesus nos trouxe naquela tarde. Amar os inimigos parece algo assim tão antagônico aos nossos sentimentos naturais. Na verdade, o Mestre não pede que manifestemos nada que seja antinatural. Para isso, nós precisamos compreender que a essência do amor do Pai habita-nos. E que a criação é um ato de amor. Portanto, o que é natural em nós é amarmos, é procurarmos amparar aqueles que estão conosco. Mas isso é algo desafiador dentro do contexto da nossa evolução. E existem irmãos com quem temos antagonismos. E esses antagonismos muitas vezes dificultam a nossa capacidade de colocar em prática o exercício natural da centelha do amor, que é a razão da vida. Conhecedor profundo de todos nós, o que Jesus nos pediu não foi para termos o mesmo sentimento em relação àqueles a quem amamos, junto àqueles a quem temos antagonismos, o que efetivamente ainda não somos capazes. Ele pede que nos desvinculemos dessa frequência negativa. Nos desvincularmos no sentido que Jesus nos pede é não desejarmos o mal para aqueles que procuram nos desarmonizar. É sair dessa frequência, é não potencializar as mágoas e os ressentimentos, é não vivenciar o sentimento negativo, né, que muitas vezes ainda sentimos, porque são sentimentos remanescentes de jornadas anteriores do primitivismo que ainda trazemos. Isso será sempre desafiador, mas, por outro lado, também, à medida que compreendemos as leis das energias que nos envolvem, nós passamos a ter, na libertação dessas energias negativas, o grande processo de crescimento espiritual. Que nós possamos compreender o lado positivo desse despertar que Jesus nos pede em relação ao perdão. Porque existem 3 momentos na nossa caminhada. O pior dos mundos é quando nós pensamos no mal e o praticamos. O mundo intermediário é quando nós pensamos e sentimos o mal,
mas a nossa consciência nos impede de realizá-lo. E o mundo em que nós buscamos é aquele quando nós não mais pensamos no mal, consequentemente, ele não mais existe em nós, porque nós não mais o sentimos. Nas salas de aula, muitas vezes eu pergunto para os alunos em que mundo nós nos encontramos. E eles respondem que é no primeiro, que é no segundo. Quase ninguém, às vezes, diz que são nos 3 mundos. Obviamente que ainda sentimos alguns sentimentos inferiores e os manifestamos. E eu não estou falando de grandes sentimentos limitantes que colocamos em prática, mas seja qual for o processo negativo que vivenciarmos, conscientemente, nós estamos agindo contra a naturalidade do amor. Grande parte de nós já consegue dominar as más tendências, e isso mostra como já estamos sendo donos do nosso querer e da compreensão que passamos a ter da verdade maior do Pai. Mas também temos muitas frequências que já eliminamos, que não mais sentimos, o que demonstra que já crescemos muito neste caminho. Afinal, somos espíritos milenares, crescendo na direção do Pai. E tendo acesso ao conhecimento que essa doutrina nos apresenta, principalmente a essa certeza de que somos espíritos imortais a caminho da luz e que o livre-arbítrio determinará quando nós retornaremos à fonte da vida, demonstra como já somos capazes de interagir com essas leis universais de uma maneira mais consciente, procurando colocar em prática esse livre-arbítrio a serviço consciente da nossa evolução. Porque sabemos que a manifestação negativa na direção de alguém conscientemente cria uma frequência muito pesada, nos ligando às frequências inferiores. Por isso que Jesus nos disse, não vos vingueis a vós mesmos. Ou seja, todas as vezes que o nosso descuido na vivência de um sentimento maligno na direção de alguém se manifestar, nós estaremos criando uma energia de retorno que vai dificultar o nosso processo de evolução. Portanto, a inteligência pede que desafiemos as nossas frequências inferiores e não coloquemos em prática nenhum ato que possa prejudicar os nossos irmãos. Mas eu quero terminar a nossa palestra lembrando que naquela tarde maravilhosa, Jesus nos ensinou a orar. Jesus foi o primeiro ser a se referir a Deus chamando-o de Pai. Até então, a crença em Deus era como o Jeová dos exércitos que punia e que castigava, trazida por Moisés, numa necessidade de controlar um povo rebelde pela escravidão de tantos séculos. Jesus vem e nos traz o Deus misericordioso, o Pai que ampara, o Pai que está ao nosso lado, o Pai que nos auxilia a crescer, a nos transformarmos, a viver esse amor maior. E foi esse momento sublime que mais encantou Joana de Cusa. Pois quando Jesus começou a se referir a Deus como sendo Pai misericordioso, que ampara e auxilia a todos os seus filhos, ela encontrou o Pai, o Deus, o Ser Supremo que buscava. Um Pai que segura firme nas nossas mãos nos momentos mais difíceis e que pede apenas que coloquemos em prática a essência da sua vida, que é a centelha divina que existe em nós.
Um dia nós também seremos como Jesus, únicos nesse sentir. E essa consciência de unidade tem que estar ligada à vivência do amor, não a ser uma mesma criatura, pois seremos sempre criaturas e o Pai será sempre o Criador. Podemos estar unidos no sentimento, podemos estar unidos no caminho redentor, na vivência desse amor, na prática do bem, mas somos espíritos individuais e manteremos sempre a nossa individualidade. E quanto mais praticarmos o amor, mais nos aproximaremos desse Pai. O grande legado do Mestre no Sermão da Montanha foi nos mostrar o caminho. Caminho que ele vivenciou, caminho que ele praticou, caminho que a cada dia ele foi criando um rastro de luz para que possamos também segui-lo. E que nunca nos falte esse desejo. Um beijo imenso no coração de todos.